Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Hoje não vamos ter uma receita, mas vamos ter um vídeo que foi bastantes vezes sugerido por vocês, que é um comparativo entre os gelados de baunilha. Vamos tentar encontrar o melhor gelado de baunilha do mercado. Para este teste eu vou provar gelados de marcas tradicionais e de marcas brancas de supermercado. E vou só provar gelados de baunilha simples, que não tenham nada adicionado para sermos mais fiéis ao teste. E também só vou provar os gelados de baunilha tradicionais. Não vou aqui meter neste teste gelados ou que não tenham lactose, ou que sejam baixos em açúcares, ou que sejam com proteína adicionada. Agora, há vários tipos, mas vamos nos manter pelos tradicionais. Mesmo assim, já são bastantes, então o que eu decidi fazer foi dividir o teste ao meio. Hoje vou testar metade dos candidatos, por isso é que vocês viram aí no título do vídeo parte 1, e depois vou testar os seguintes e depois num terceiro vídeo mais curtinho vou fazer uma batalha entre os vencedores de cada semifinal, digamos assim. Assim, ao provar menos gelados, acho que também vou poder conseguir fazer uma análise mais justa e sobretudo porque não tinha espaço no congelador para todos. Então, os primeiros 5 candidatos vão ser gelado do Pingo Doce, do Lidl, do Auchan, da Carte d'Or e do Continente. Todos os gelados que eu estou a analisar hoje vêm em caixinhas de 1 litro e pesam todos meio quilo. Esta discrepância entre o peso e o volume significa que estes gelados têm muito ar. Eles estão todos nas mesmas circunstâncias, portanto, praticamente metade da quantidade destes gelados é ar. Vamos a preços. O da Carte d'Or custou 4,49 €. E todos os outros, os do Continente, do Auchan, do Lidl e do Pingo Doce, custaram 2,19 €. Neste teste eu vou analisar o sabor, a textura e a experiência geral a comer. E desta vez não vou dar uma nota de 0 a 10, que é o que eu costumo fazer nestes testes de comparação, simplesmente vou colocar do primeiro ao quinto lugar. O gelado que ficar em primeiro lugar passa depois à final. Vou começar pelo do Pingo Doce. Eu gosto sempre de analisar os ingredientes dos gelados porque nos dá logo imensa informação sobre o tipo de gelado. Tem vagem de baunilha. Alguns só terão o aroma, este tem mesmo vagem, aliás, vê-se assim umas pontinhas. Vamos lá aqui ver. Ele sabe imenso a aroma de baunilha. Não sabe a baunilha verdadeira, apesar de estar aqui presente, mas é em quantidade muito pequenina. A nível da textura, ele é muito ligeiro. É um gelado que a gente põe na boca e ele desaparece, lá está, tem imenso ar, não deixa recordações na boca, não fica com um sabor muito presente na boca, apaga-se, acaba por ser um gelado um bocadinho aguado. Ele tem assim até uma consistência um bocadinho presa. Quando se tira com a colher, ele não é propriamente um gelado ultra cremoso, mas lá está, como depois é tão leve, tão ligeiro, que a gente ao pôr na boca, ele como se desfaz imediatamente, dá aquela sensação de que realmente é cremoso. Mas é só ar mesmo. Não é desagradável de comer, mas gosto mais que um gelado de baunilha tenha o sabor mais presente da baunilha verdadeira e não tão presente este aroma mais artificial. Vamos agora ao do Auchan e tem também aroma de baunilha e vagens de baunilha. Assim, uma coisa que salta já à vista é que este é um pouco mais amarelo do que o do Pingo Doce. Ele tem aqui um pouquinho de corante. Muitas vezes o gelado de baunilha leva gemas e associa-se um gelado de baunilha a um gelado amarelinho, não pela baunilha em si, mas por causa das gemas. Estes gelados, tanto um como o outro, pelo menos que eu me tenha apercebido, não têm ovos, mas estes aqui optaram por colocar um pouquinho de corante amarelo para dar aquele amarelado do gelado de baunilha. Ui, este ainda é pior. Pior no sentido de ter um sabor bem artificial. A nível de textura, gosto mais da textura deste. Ele é um pouquinho mais encorpado. É similar, mas este aqui não derrete na boca tão rapidamente. Um bocadinho menos aguado. Mas o sabor não sou fã. É realmente um sabor artificial.
Vamos agora experimentar o do Lidl. Leite é o primeiro ingrediente, seguido de 30% de nata, ou seja, logo aqui tem bastante mais nata do que os outros. A nata estava assim lá mais profundo. Aroma natural de baunilha. E vagens também. E também corante. Bem amarelo. É um gelado muito mais amarelo do que os outros. O amarelo tem vindo assim em crescendo. E também, olhando assim à superfície, parece ter menos pedacinhos de vagem. A nível de textura, entre os três, acho que este aqui é o melhor. Ele é mais cremoso, não é tão aguado e é o que derrete mais suavemente na boca. Mas a nível de sabor, ele tem um sabor muito apagado. Tem uma coisa boa, que é não tem sabor a baunilha falsa. Diz aqui que tem aroma de baunilha, mas esse aroma não é presente assim de uma maneira tão evidente como nos outros. Este tem um sabor até agradável, a baunilha, só que é assim mesmo lá muito no fundo. Se eu só tivesse comido este gelado, eu se calhar não ia notar que a baunilha era tão apagada. Mas também, olhem, eu acho que até prefiro uma baunilha mais apagada, mas melhor, do que uma baunilha muito presente, mas com sabor artificial. Seguimos agora com o do Continente. Se eu conseguir abrir, não sei como é que abrem estes gelados. Aqui voltamos a ter um gelado mais clarinho e este aqui é curioso porque o primeiro ingrediente é água. Tem vagens de baunilha também e aliás vê-se aqui as pintinhas pouquinhas, mas estão cá. Este está assim, entre o do Pingo Doce e o do Auchan. Aguado e com um sabor artificial. Penso que não tão artificial como o do Auchan e não tão aguado como o do Pingo Doce. É isso. Vamos então ao último deste vídeo. Que vai ser aqui o da Carte d'Or, uma marca icónica de gelados. E temos aqui aroma natural de baunilha. Tem 2 vezes aroma de baunilha e não tem vagens listadas, mas elas têm aqui as vagens, por isso provavelmente aqui algum erro de tradução. Também é bem amarelinho. A sensação que eu tenho a comer este gelado é que ele é menos um gelado e mais uma mousse de gelado. Exatamente por esta característica de ser muito airado, ele não é denso como eu gosto que os gelados sejam e obviamente eu estou aqui a analisar isto tendo como base o meu gosto e eu gosto de um gelado mais denso que a gente ponha na boca e que demora a dissolver. E estes gelados, como têm muito ar, isso não acontece e remete-me mais para uma mousse. Além disso, este aqui, em comparação com os outros, é mais doce e também lhe noto um pouco da artificialidade da baunilha. Mesmo bastante mais doce do que os outros. Vamos então ver do 5º ao 1º lugar a minha organização para estes primeiros 5 gelados. Mas antes disso, sabem que o gelado de baunilha, como é um sabor muito básico, normalmente serve como quase um parâmetro de qualidade para aquela marca. Uma maneira de saber se uma marca de gelados ou uma gelataria é boa é exatamente provar o gelado de baunilha deles, porque isso já nos vai dar mais ou menos uma ideia de como é que serão os outros sabores. Claro que há exceções, mas o facto de estarmos aqui a provar os gelados de baunilha destas diferentes marcas já podem ficar com uma ideia também de como é que serão os restantes gelados destas marcas. Então vamos lá saber como é que, depois de ter provado todos, eu resolvi classificá-los. Em último lugar, o do Auchan. Achei o sabor menos agradável de todos e uma textura bem aguada. Em penúltimo lugar, o da Carte d'Or. Para mim, excessivamente doce e excessivamente airado. Depois, execo em antepenúltimo / segundo lugar, dependendo do ponto de vista, o do Pingo Doce e o do Continente, com algumas diferençazinhas, mas que não tão grandes que merecessem estar em posições diferentes. E obviamente, já sem surpresa, desta amostra de 5 marcas, o que eu mais gostei
foi o do Lidl. Não é um gelado perfeito, achei realmente o sabor um pouco apagado, mas a nível de textura foi o que eu mais gostei e mesmo o sabor sendo apagado era um sabor bom. E portanto, este aqui vai ser o vencedor desta semifinal e vai passar para a final, então com o vencedor da próxima semifinal e depois sim vamos ficar a saber qual é mesmo o melhor gelado de baunilha. Agora este eu vou guardar, mas estes 4 eu vou-lhes dar uma nova roupagem, vou-lhes dar uma boa utilidade que eu acho que vocês vão gostar, por isso fiquem atentos por aí para verem o que é que eu vou fazer com estas caixinhas de gelado. E se não subscreveram ainda ao canal, aproveitem para o fazer, porque assim não perdem a continuação destes testes, não perdem o que vou fazer com estes gelados e também não perdem as receitas que eu coloco aqui todas as quintas-feiras. Até para a semana, tchau, tchau!